E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje nós vamos revisar os assuntos que a gente viu essa semana, justamente para fortalecer na hora que a gente for fazer os exercícios, já com a atividade de leitura que nós temos presentes lá no texto lá no livro 2, mais a produção que a gente tem lá. Então, com isso a gente já reforça e já finalizamos a primeira semana. Então, o primeiro assunto que nós vimos lá na nossa primeira aula foi, a música sertaneja. Lembrando que ela é um gênero. O que é um gênero? Toda vez que a gente tem um gênero textual, a gente vai bater na tecla de algo que foi escrito. Então, a música ela é escrita. Pensem, pessoal, a poesia ela foi feita para ser cantada. Então, a poesia lírica, a gente tem que lembrar da lira. Vocês alguma vez já devem ter visto aquela imagem do anjinho com o pezinho levantado e fazendo assim, Essa imagem do anjinho fazendo assim, ele estava com uma lira. Os poetas gregos, eles declamavam os seus poemas. E a música nada mais é do que um poema cantado. Então, lembra lá que a gente colocou o Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vejam que eu coloquei uma musicalidade ali. Eu coloquei uma musicalidade naquela parte. Justamente para dar um ritmo. Para que esse ritmo? Para grudar na nossa cabeça. E a gente conseguir passar esse conhecimento para frente. Certo? Então, possui uma relação intensa de música com o brasileiro. Só lembrando, o brasileiro, ele tem essa relação com a música, ele entende essa relação com a música, ele faz parte do dia a dia do brasileiro a música. Então, ele vai estar sim mais propenso a entender como as coisas estão funcionando. Por quê? Porque a música vai ditar como as coisas estão acontecendo. A pessoa está num dia triste, ela provavelmente vai escutar uma música melancólica. A pessoa está num dia alegre, ela provavelmente vai escutar uma música mais alegre. A música tende a mexer com os nossos sentimentos. O povo geral é muito apreciado na forma de seu dia a dia e nos momentos de lazer. Então, a partir daí, o dia a dia, você está dirigindo. Você não, porque você está no 6º ano. Mas seu pai está dirigindo e você está no carro. Você está ali escutando música. E os momentos de lazer, você pode estar se divertindo, vai estar tocando uma música. Você pode estar com seus amigos, você pode estar com, num show. É um momento de lazer. Então, o país é heterogêneo, o exemplo que o professor usou, você lembra qual foi? O achocolatado no leite. Você tem que deixar ele homogêneo, você tem que deixar ele igual. O gosto do brasileiro por música, ele é igual? Não. Então, ele não é homogêneo, ele vai ser heterogêneo, ele vai ser diferente. Então, diferente culturalmente. Por que diferente culturalmente? Porque a nossa cultura dividida por uma série de coisas, não é porque eu gosto de determinada coisa que você é obrigado a gostar dessa determinada coisa. A gente vai sim trabalhar para que tudo isso tenha uma continuidade, para que a gente respeite e aceite a cultura de determinada pessoa e determinada coisa. Porém, contudo, todavia, entretanto, nós não vamos deixar de fazer outras coisas, não vamos deixar de gostar do que a gente gosta. Nós vamos passar, assim, conhecer coisas novas. É diferente. Alguns desses fez sucesso em todo o território nacional. Entretanto, alguns se destacam e fazem sucesso no território nacional, que é a música sertaneja que a gente estudou. Dentro da música, o que mais que a gente viu? A gente viu o gênero MPB, era uma sigla para a música popular brasileira, os gêneros musicais mais apreciados no Brasil e também internacionalmente. Surgiu em meados da década de 1960 como desdobramento da bossa nova e apresentava influência de diversos estilos musicais, busca criar uma genuinamente nacional. Vejam, fusão de música acontece, pessoal. Acontece bastante. Um exemplo, brega funk. Brega funk é uma fusão. A música pode se transformar? Sim ou não? Sim.
a música pode se transformar. Como que a música vai se transformar? A partir de quem tem uma ideia de quem escreveu a música. Então vamos lá. Você já escutou um cover de uma música? Às vezes o cover é melhor que a versão original. E tem alguns covers que são melhor que os originais. Alguns. Por quê? Aí vai depender de uma série de coisas. A pessoa produziu melhor, a pessoa não produziu melhor. Vai ter uma série de coisas aí que a gente realmente não vai conseguir entender. Mas vão estar intimamente ligadas a isso, beleza? O MPB é a mesma coisa. Eles pegaram gêneros que tinham no Brasil e transformaram em uma única coisa. Lembre-se, desde os gregos nada se cria, tudo se transforma, beleza? Aí a gente viu o samba, um tipo de música inteiramente brasileiro, criado sobretudo pelos negros a partir das influências africanas do período colonial. Então, vejam, de novo aqui a gente volta no sentido cultura. Então, os negros que foram escravizados lá na África, né, que eles foram sequestrados, né, lá da África, trazidos para cá à força para trabalhar, né, junto eles trouxeram o quê? A cultura deles. Só eles fizeram isso? Não, gente. Toda vez que a gente tem uma migração, a cultura dessa migração vai acontecer. Quando os japoneses vieram para o Brasil, eles trouxeram a cultura deles. Quando os italianos vieram para o Brasil, a mesma coisa. Quando os holandeses estiveram aqui, né, na época das capitanias ainda, a mesma coisa. A gente tem ainda várias influências das culturas, elas são colocadas aqui dentro. Então, por exemplo, aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba a galera gosta de comer polenta com frango. Polenta com frango é comida de italiano. Curitiba fica na Itália? Não. Porém, por causa da grande colonização que Curitiba teve de povos italianos, né, de pessoas que vieram da Itália, essa cultura acabou sendo colocada aqui. Tanto que tem aí alguns restaurantes que sobrevivem de polenta com frango. Tem gente que gosta, né? Fazer o quê? Por bastante tempo foi visto como uma cultura inferior, marginalizada por conta de suas origens. Então o samba ele já foi marginalizado, era proibida a roda de samba, pessoal. E então ela passou a ser livre, como uma forma de expressão. A gente vai ver isso depois lá no funk, né? De novo, tendo contato com a cultura negra. Preste atenção nisso. Né? Como fez parte da identidade do povo brasileiro, esse estilo de música, de dança resistiu também forte no país, sendo que hoje o samba de roda baiano e o samba carioca foram elevados a patrimônios imaterial brasileiro. Por que eles foram elevados? Porque eles fazem parte da cultura. A gente pode ver o Brasil no macro, aliás, no micro. Então a gente vê região por região, cada região tem uma coisa. Mas quando a gente fala do Brasil lá fora, na parte de turismo, as pessoas vão lembrar dessa parte aqui, tranquilo? Né, o estilo de música, né, o forró, manifestação cultural típica da região do Nordeste, e ele significa forró-bodó, né, um divertimento, uma farra. Justamente aí que a gente tem que tomar cuidado, não misturar os termos, né? Ah, mas é tudo igual, professor. Não é porque é farra. Né? A dança, a música, ela pode trazer alguma dança. Né? Nem por isso, né, toda música vai ter dança. Tem música que elas não têm ritmo de dança, você só escuta elas. Por exemplo, uma música clássica, você pode até valsar algumas, mas não são todas. O rock, o gênero musical que fez bastante sucesso no Brasil, começou na década de 50, passando pela Jovem Guarda. Vejam, o rock ele é uma música de protesto, gente, igual quase todos os tipos, lógico. Mas ele é uma música de protesto. Então a Jovem Guarda, ela vem para quebrar o estereótipo do certinho. Todo mundo era certinho, todo mundo não sei o que, vem a história do eu vou sair, eu vou fazer não sei o que. O rock, ele quebra os paradigmas. O rock, ele vem para trazer o elemento maior, certo? Todas as outras músicas também, eu estou usando esse exemplo do rock. Mas o rock, ele vem para quebrar aquela coisa certinha que tinha. Ele veio para chocar. O Elvis mesmo, quando o Elvis Presley, quando ele começou a fazer sucesso,
né, ele era mal visto, justamente porque ele quebrava aquele estereótipo do menino certinho, com o cabelinho arrumadinho, né, todo engomadinho. Ele já vinha com uma roupa mais despojada. E ó que nem era tanto. Depois, né, lá na década de 70, que a gente vai ter de volta aqui no Brasil, e na década de 80. O rock, então, na década de 60, ele vem lutar contra o estereótipo do certinho, né, que a gente tinha aqui. Depois, na década de 70, ele vem lutar contra a ditadura militar, né, que a gente teve aqui no Brasil. E aí, na década de 80, ele vem muito nas ondas, né, da redemocratização do país. Várias dessas bandas vão vir trazendo esses pensamentos, né? Depois, a gente começou lá no podcast. Passamos por toda a parte do rádio. Então, o que a gente viu? A gente viu que o rádio, durante muito tempo, foi o meio de comunicação entre as pessoas. Na década de 50, na década de 70, na década de 80 e em meados da década de 90, pessoal. Então, veja, é muito tempo com o rádio ditando o que acontecia. Nós já passamos da fase que a televisão ditava o que acontecia. Quem dita o que acontece hoje? As redes sociais. Basta ver a interação cada vez maior. Vejam que nós saímos do diário, que era totalmente íntimo, onde você não queria que as pessoas soubessem do que você estava falando, do que você estava passando, e passamos para um vlog, onde você faz um vídeo seu e você coloca na internet falando esse tipo de coisa. Então tudo isso consome um determinado tempo, justamente para que a gente possa, né, ter uma maneira de expressão. Mas vejam, aqui no diário, totalmente fechado. Minha opinião era minha. Aqui no vlog, eu expus a minha opinião. Qual que é o problema quando você expõe a sua opinião? Você permite que os outros, né, possam opinar sobre o que você acha. Né? Cada ano novas tecnologias, bem como, né, as novas formas de comunicar e trabalhar com informação. Então a gente viu que o molde do rádio ele já estava caindo. O molde do blog ele já estava caindo. Veja, gente, o podcast ele é uma versão que a gente tem que mostra muito de como as coisas na internet modificam rápido. Então vamos pegar um exemplo aqui, o meme. O meme, hoje em dia, né, se você pegar um meme que nasceu hoje, ele vai ser muito engraçado. Você olha o meme e você, nossa, esse meme é ótimo, esse meme não sei o quê. Gente, daqui 3 dias ele já pode ser velho. Daqui 3 dias não dá para aguentar mais esse meme. Se você mandar esse meme para alguém e falar, nossa, isso daí tá velho. Por quê? Porque na internet as coisas se transformam muito rápido. Vejam, a gente chegou numa parte do blog. Começou a internet, a gente tinha o blog. Pouco tempo depois, o blog já é passado, a gente joga o vlog. Pouco tempo depois já passou, a gente joga o podcast, a gente joga qualquer outro gênero que a gente tem aí, justamente para que as pessoas possam entender a velocidade com que isso. E se você não consegue acompanhar essa velocidade, o canal da pessoa pode morrer. Vejam, nos anos de 2010, tinham vários blogs que faziam sucesso. Hoje em dia são poucos. Por que são poucos? Devido a uma série de coisas, gente. Não conseguiram se adaptar, a forma com que eles trabalharam não deu, a forma de fazer o humor não deu, a maneira das pessoas consumirem os conteúdos mudou também. Hoje em dia a pessoa ela quer que seja um negócio mais rápido. Então, se você não consegue acompanhar a mudança, o podcast é a mesma coisa. Eu sou um ouvinte de podcasts. E eu escuto podcast com uma certa frequência aí desde 2009, mais ou menos. Eu vi muitos podcasts nascerem e morrerem, alguns tentarem voltar, justamente porque o formato deles, mesmo que para podcast, já estivesse cansado. Veja, tem uma série de coisas que você tem que colocar. O assunto, o tema, o tempo. Você vai fazer um podcast de 6 horas para as pessoas ouvirem? Dependendo do assunto, lógico, a pessoa gostar muito, vai ser interessante. Mas 6 horas você ficar ali ouvindo, quando você terminar de ouvir, você já não vai lembrar do que você ouviu antes. Entendeu? Então acaba tendo essa confusão. Não, os primeiros podcasts no Brasil surgiram em 2004. Eles eram presos aos aparelhos da Apple. Depois que eles foram, né, para notebooks, tablets, smartphones. Então a gente consegue ver esse tipo de mudança, né?
E os temas do podcast podem ser os mais variados. Então lembre-se, igual o professor falou, você pode ter um podcast de games, você pode ter um podcast de quadrinhos, você pode ter um podcast de carro, você pode ter um podcast sobre lâmpada, que você vai reunir os grandes amantes das lâmpadas no Brasil, aonde você vai falar sobre os mais interessantes e diversos tipos de lâmpadas que já existiram, a história da lâmpada, como ela foi inventada. O podcast é teu. Você vai falar sobre o que você quiser. Se alguém vai ouvir, já é outra coisa. Tranquilo? Então, né, a gente tem aqui umas perguntinhas já para a gente conseguir trabalhar, né, o que a gente viu. Então vamos lá. Pausa aí e tenta responder essa perguntinha. Vai. Beleza, então. Vamos lá. O gênero musical é destinado a qual grupo da população? Então olha lá. Aos músicos, pois esse gênero é a fonte de trabalho deles. Destinado à população mais simples devido à linguagem informal. Destinado aos mais ricos devido à linguagem informal. Destinado a todos os grupos, bastando apenas escolher o estilo que mais agrada a cada um. Ou NDO, que é o famoso ali, que era para ser nenhuma das alternativas, né? Então, qual que a gente coloca aqui? Vai ser a letra D, gente. Vejam, toda vez que a gente tem alguma coisa que a gente quer passar para as pessoas, nós não podemos esquecer que nós temos que respeitar o gosto delas. Veja, essa aqui ficou fácil porque eu forcei a barra no entendimento, certo? Ó, coloquei que é só para músico, só para as pessoas mais simples, só para as pessoas mais ricas. Não, música, todo mundo vai gostar de música. E não importa a música que seja. As pessoas vão sempre se interessar, bastando apenas escolher, né, o estilo que melhor agrada a cada um, certo? Então vamos lá, 2. Pausa aí e tenta resolver. Ótimo, vamos lá. O trecho abaixo se refere a qual estilo musical? Como sempre fez parte da identidade do povo brasileiro, esse estilo de música e de dança também resistiu, né, e segue forte no país, sendo que hoje samba de roda baiana e samba de rock carioca foram elevados a patrimônio imaterial brasileiro. Pô, GG Easy, né, gente? Pelo amor de Deus aqui. O sertanejo, né, uma vez que ele fez a influência que a gente tem ali, né? Opa, pessoal, só um pouquinho. É o samba aqui, tá? O professor cometeu um errinho. Acerta aqui a letra A, belezinha? Marca aí a A. E, né? Qual foi o gênero musical que ganhou força na década de 70 devido à característica de criticar a ditadura militar no Brasil, né? Foi a MPB, gente. Então, o que a gente tem que ter? A música popular brasileira. O que a gente tem que lembrar aí? A música sempre vem para evoluir, para lutar contra algo que aconteceu. Ela sempre vai estar de acordo com a época que ela tem. O podcast é a mesma coisa. Ele é uma evolução, assim como a música. Por isso que a gente focou bastante aqui. Pessoal, essa semana a gente já finaliza com a parte toda textual. Isso é extremamente importante. A parte de interpretação de texto e de conhecimento de mundo vai ajudar para que vocês consigam produzir melhor. Lembre-se, na interpretação de texto, o nosso conhecimento de mundo é extremamente importante. A partir do momento que você pegar uma música agora ou chegarem com você com assunto de podcast, você já vai saber como entrar em contato com as pessoas sobre isso. Beleza? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.